Olá, tudo bem? Temos aqui a questão do pergolado do Enem 2020. Muita gente mandou dúvidas sobre essa questão porque não conseguiu entender exatamente o que é que ele queria nos contar aqui. Bom, vamos começar pensando na seguinte situação. Se a gente vai levar essa construção toda à frente, ele conta aqui. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre as suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas. Então, olha uma coisa comigo aqui, ó. Durante o verão, nós temos o Sol sendo projetado perpendicular em direção às vigas que estão colocadas lá. Muito bem. O que vai acontecer? Aqui, no solstício de verão, realizada perpendicular às vigas. E que o sol da tarde, no momento em que os seus raios fizerem 30 graus com a posição de pino, gere metade da luz que passa no pergolado. Peraí, vamos imaginar uma coisa importante aqui, ó. Ao meio-dia, pessoal, ao meio-dia passa no pergolado, ao meio-dia o sol está incidindo perpendicular... Opa, perpendicular feio. Ao meio-dia o sol está incidindo perpendicular ao solo, então ele passa reto pelo pergolado e faz uma sombra de 30 centímetros ao meio-dia. Legal. Aí ele diz que conforme o sol vai decaindo ao longo da tarde, a gente vai ter o quê? Um momento em que o sol forma um ângulo de 30 graus com a posição de pino. Deixa eu te mostrar uma coisa importante, que é o seguinte, deixa eu pôr um eixo horizontal pra gente... Peraí. Deixa eu pôr um eixo horizontal pra gente controlar... Eu quero trocar a cor. Um eixo horizontal pra gente controlar essa ideia. E eu vou te dizer que eu tenho aqui, ó, o eixo de pino que tá colocado lá. Então eu vou pôr aqui pra você. Essa é a posição de pino, de sol a pino, que a gente tem aqui. Ela forma com um chão ângulo de quanto? Ângulo de 90, legal. Há um momento em que o sol que está colocado aqui, ó, há um momento em que o sol que está colocado aqui intercepta, pessoal, a posição de pino, formando com a posição de pino, informação denunciado, formando com a posição de pino um ângulo de exatamente 30 graus. Óbvio que em relação à horizontal, o ângulo que a gente tem aqui embaixo é um ângulo de 60. E aí você pode imaginar comigo o seguinte, professor, ao meio-dia incidia 30 graus de luz no chão, certo? Então, desculpa, 30 centímetros de luz no chão. Então, você quer ver? Pensa comigo no seguinte, ele quer que às 3 da tarde, né, às 3 da tarde, não, mentira, quando formar 30 graus com a posição de pino, gere, tá aqui, ó, metade da luz que passa ao meio-dia. Então, para gerar metade da luz que passa ao meio-dia, eu tenho que produzir uma sombra de 15 centímetros. Então, você quer ver uma coisa? Eu vou te contar que aqui, ó, está a altura do pergolado. Opa! Vou te contar que aqui está a altura do pergolado e que ela tem que formar, pessoal, uma sombra, olha comigo, de 15 centímetros, porque os outros 15 centímetros do total de 30 serão o quê? Serão de luz. Então vai formar metade. Aí, é claro que em relação à horizontal, o ângulo que está... Opa! Em relação à horizontal, o ângulo colocado aqui é um ângulo de 90. E aí, professor, a medida que eu quero é aquela medida X que está lá? Perfeito. O que nós temos é um triângulo retângulo básico e eu vou trabalhar com o quê? Com a tangente de 60 graus, que é igual ao cateto oposto x dividido pelo cateto adjacente 15. Tangente de 60
vale raiz de 3 igual a x sobre 15, x é igual a 15 e multiplica a raiz de 3. O enunciado não te deu esse valor, então você teria que lembrar que eu tenho 15 e multiplica 1,7 e vai me dar aproximadamente 25,5 centímetros de altura da viga para que ela deixe passar metade do que passava antes de luz e a outra metade acabe formando o quê? Acabe formando sombra lá no chão. Essa é a ideia. Então, o que é que a gente tem? Ele quer saber qual é a medida mais próxima possível disso, pessoal. A medida mais próxima possível é a letra C, tá ok? Alternativa correta, letra C. É uma boa questão, exige que você interprete bem a figura, perceba, né, que se vai sobrar 15 de luz, é porque a gente está criando 15 de sombra. E depois, tangente de 60, né? Elementos básicos da trigonometria estão colocados aqui. Este exercício merece bastante atenção. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no Pense Matemática, ativar as notificações, já deixar um like para esse vídeo, que eu tenho certeza que você gostou, mas vai que você não gostou também, deixa dislike, é a vida. O que vai acontecer? E segue lá no Instagram, tem várias dicas preciosas no Pense Matemática lá no Instagram. A gente se encontra na próxima questão. Até mais, tchau, tchau!